aquele que não conhece a Cristo, nós não precisamos se vangloriar, chegar, eu falei para fulano, cicrano, falei para um jovem, para um irmão, falei do amor de Cristo, ele aceitou Jesus. Não precisamos não. Eu passei por isso e aquilo, por falar de Cristo. Nós não precisamos disso. E ele teve precisão de fazer isso aqui. Mas ele deixa bem claro, envergonhado digo. Em 2 Coríntios capítulo 11, 21. Com insensatez, ele ainda diz assim, com insensatez falo também eu, tenho ousadia. Vocês têm ousadia? Eu também tenho ousadia. Mas aí ele começa a se abrir um livro aqui que ele passou por prisões, muito mais do que aquele povo. Ele diz assim, que recebeu 40, ele recebeu 5 quarentenas de açoites, menos umas. Qual discípulo recebeu isso? Qual homem de Deus? Ele diz ainda assim, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 3 vezes. Eu, se fosse eu, talvez fosse você, se eu passasse por um naufrágio uma vez só, eu não queria mais saber disso não. Queria não. E uma noite e um dia passei no abismo. Profundo. Muito profundo. Muito profundo. Agora eu deixo um pouquinho parado de falar e começa você lembrar o que você está passando. Vou deixar você pensar o que você está passando. Aí o apóstolo Paulo continua. Em viagens muito mais. Perigo por ser assaltado por salteadores. E também em perigo da própria nação dele. Em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalho em fadiga, em vigília, muitas vezes com fome, com sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Aí ele diz assim, ainda além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Além dele passar por tudo que ele estava passando, que ele passava, naufrágio, apredejamento, ser escorraçado, lixado, por ter apanhado um homem que foi ensinado aos pés de Gamaliel, um homem que tinha um estado financeiro top. Você acha que precisava passar por isso? E às vezes você fica pensando, às vezes você vai falando, mas Senhor, eu não mereço passar por isso, eu não mereço passar por aquilo. Senhor, tem misericórdia.
Você vê algum momento o apóstolo Paulo reclamando, se lamentando? Nenhum momento, além dele, passou por naufrágio, mar revolto, foi preso, além de passar por prisões, o apóstolo Paulo até no calabouço foi jogado, porque tem muita diferença entre prisões e calabouço. Muita diferença. No momento que o apóstolo Paulo foi ali com Silas, os dois apóstolos ali ficaram ali um tempo no calabouço, mas Deus entrou com a sua provisão, e Deus vai entrar com a provisão dele na tua vida também. Não fica se lamentando, não fica se murmurando, porque Deus vai te dar vitória. Aqueles homens, o apóstolo Paulo, Barnabé, Pedro, Tiago, João. O que falar de João? O que falar? Também teve crises. Jó, a crise de Jó, me diga, a crise de Jó. Mas Deus deu vitória. Deus se levantou na terra em favor de todos esses homens. E por que não se levantaria na terra em teu favor? A provisão de Deus está chegando à tua vida. Só aguenta o processo. Porque se o teu chamado é grande, se o teu voo é grande, grande também é as suas lutas. Mas Deus vai dar vitória. Deus vai te dar vitória. Faça que nem o apóstolo Paulo, nesse sofrimento todo que você está passando. Senta e fala, eu vou escrever uma carta da alegria. Porque o apóstolo Paulo preso, o apóstolo Paulo sabendo que ia tirar a vida dele, ele escreve uma carta de Filipenses e motivando. E também, mais pra frente, ele escreve uma carta para Timóteo, motivando, alegrando Timóteo. O homem preso poderia começar a escrever uma carta de tristeza, fiz isso, fiz aquilo, e olha o que está acontecendo comigo. Mas não. O apóstolo Paulo, vou ler aqui para não errar nas palavras. Olha aqui o que esse homem diz. Filipenses capítulo 3, que eu gosto muito. Ele fala, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e sigo avançando para as coisas que estão diante de mim, porque ele sabia o que estava diante dele, que era a salvação. Ele viu coisas, ele fala que quando ele teve um ensinamento com o próprio Cristo, ele viu coisas que ao homem não é lícito falar, não tem como falar, é tão glorioso que ele viu, que ele não conseguiu se expressar aqui. Se você procurar na Bíblia, o apóstolo Paulo viu coisas que ao homem é inefável falar, não é isso? De tão glorioso, imagina o que está escrito aqui, o que tem lá é bem maior ainda, que está te esperando, porque Jesus disse assim: não se credes os vossos corações, credes também em mim. Mas uma coisa que me conforta é, na casa do meu pai há muita morada. E tem um texto que ele fala com o pai, né, que ele deixa falando aqui na Bíblia que é onde ele está,
nós também vamos estar junto com Ele. Você